Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 12 de junho, agora na Espanha, 11 horas e 56 minutos, no Brasil, 6 e 56 da manhã. Aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a BTC claramente está desenhando uma cunha triangular. Vocês vejam que os fundos estão totalmente ascendentes, os topos descendentes. É muito provável que essa cunha triangular aqui no 4 horas acabe testando a linha d'água, que recuou para 26.400. A gente fez a máxima nessa madrugada em 26.106, mas aí a gente acabou recuando o topo em relação ao último topo aqui do 4 horas, ou seja, os topos estão claramente descendentes, os fundos ascendentes. Isso aqui vai evoluir para o bico de uma figura triangular, que para emprestar vigência a esse balé Bolshoi aqui, que a gente está desenhando no 4 horas, provavelmente deve explodir em direção à aresta superior, que está lá recuada ligeiramente para 27.700. Se essa pernada ficar mais obtusa, pode bater talvez 28.000, 27.900. No diário, a BTC também segue desenhando uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes. Então, no gráfico diário, segue uma acumulação. Ainda se caracteriza toda essa corretiva como uma onda 4. Ainda não rompeu aqui o topo da onda 1, que está lá em 25.250. A mínima ficou em 25.300 e pouco. Na projeção, a nebulosidade ficou com as linhas flat, a nebulosidade avermelhada. No intraday, nos 5 minutos, a BTC está desenhando a chamada reguinha, bate na lower, volta para VWAP, bateu na upper agora há poucos minutos, está acumulando, pode eventualmente voltar de volta para VWAP. A gente claramente está com essa banda de amplitude movimentacional de hoje engolfada pela de ontem, então isso significa que vem um amplo movimento, muito provavelmente ascendente, ainda hoje. Isso deve se desdobrar numa pernada ascendente, porque no 4 horas a gente precisa emprestar vigência a esse balezão aqui que ela está desenhando. No intraday, quando desenha essa reguinha, é porque vem um amplo movimento, muito provavelmente impulsivo. A BTC, se ela conseguir romper no 4 horas a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, ali em 28 mil dólares, e buscar esse último toque aqui na aresta superior da canaleta virtual de baixa, a gente romperia e revogaria esse movimento baixista do médio e curto prazo. Então, para a gente revogar essa figura baixista, seria preciso romper 28.400 com força. Ontem, todos os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou achar uma oportunidade aqui para ofertar os sinais. Na seara fática, o dólar Tether, os administradores e donos da cadeia de dólares emitidos em vários ecossistemas, principalmente na rede Ethereum, como o token ERC20, o dólar Tether cunhou nas últimas horas 1 bilhão de USDTs para apoiar swaps, principalmente na rede Ethereum. É o segundo grupo de bilhão de dólares cunhados pelo Tether nos últimos 2 meses. Isso indica que há uma demanda por stablecoin, porque usuários entusiastas do mundo cripto estão se desfazendo das suas criptos e indo em direção às stablecoins. É o que aconteceu em razão de toda essa corretiva do mercado. E mais um protocolo DeFi foi explorado. A Sturdy Finance interrompeu o mercado, o seu protocolo e as operações de mercado no seu protocolo após uma exploração por hackers de 800 mil dólares. Esse hackeamento foi ligado ao oráculo que calcula os preços e acabou gerando uma drenagem de recursos. E o bilionário Mark Cuban diz que é impossível saber o que é e o que não é um security para a SEC, a CVM norte-americana. Segundo ele, a SEC vai perder praticamente todas as ações nos tribunais federais norte-americanos, já que a SEC agiu de má fé por um motivo muito simples. A SEC, apesar de alegar que muitos criptoativos eram securities, eram valores mobiliários, a SEC nunca forneceu às empresas uma plataforma para registro de criptoativos. Então, apesar
de inúmeros requerimentos. Então, por um motivo muito simples, a SEC vai perder todas as ações. Eles alegam que várias altcoins, como Atom, ADA, Solana, seriam securities, títulos de valor mobiliário, mas eles nunca ofertaram uma plataforma para registro de um criptoativo como security, ou seja, agiram de má fé desde o começo para depois, perante os tribunais, invocar a ilegalidade das operações. Então existe a máxima jurídica, a ninguém é dado invocar a própria torpeza, é isso que vai acontecer. A SEC vai acabar perdendo todas as demandas porque eles agiram de má fé desde o início, não permitiram o registro de criptoativos como valor mobiliário e agora alega a ausência de registro, ou seja, estão claramente invocando perante os tribunais como principal argumento a própria torpeza de não ter permitido o registro desses ativos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a semana começa agitada com reunião do board do Fed. O Fed tem um grande problema, que é evitar a instabilidade financeira e, ao mesmo tempo, combater a inflação. São duas situações que frequentemente exigem políticas macroeconômicas diametralmente opostas. Vamos ver, alguns economistas já estão meio que pontificando que o Fed vai promover uma pausa nessa sucessiva escalada de aumentos. Provavelmente eles vão pausar para, se for necessário, continuar os aumentos na próxima reunião. Vamos ver como vai se desdobrar. E o Irã diz que não há nenhuma negociação e a retomada de um acordo nuclear com os Estados Unidos. Eles seguem enriquecendo o urânio, principalmente. O que há em andamento, segundo as autoridades de relações exteriores iranianas, é um acordo para uma possível troca de prisioneiros, mas não há nenhum acordo em andamento, muito menos negociações envolvendo um acordo nuclear com o Irã. Não confirmamos negociações nesse sentido para um acordo provisório para substituir aquele acordo nuclear que acabou sendo derrogado. E a guarda costeira da China é a mais agressiva do planeta. Em apenas uma década, a China acumulou a maior frota costeira do mundo. E é como nenhuma outra, a mais militarizada do planeta, a mais agressiva nas disputas em águas internacionais e a menos preocupada com missões habituais de policiamento de contrabandistas, traficantes, busca ou salvamento. A força chinesa derrubou 200 anos de tradição de uma polícia costeira pacífica e desencadeou uma mega corrida armamentista pelo mar do sul da China. O fato é que essas embarcações modernas da guarda costeira chinesa, elas são equipadas com canhões, são muito agressivas e reivindicam águas internacionais, como por exemplo as águas do Estreito de Taiwan, o canal que liga Taiwan, a ilha de Taiwan ao continente. Enfim, são embarcações típicas de guerra. Dá para ver que tem um canhão aqui na proa. Enfim, é o novo normal. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 6 horas também segue desenhando uma cunha triangular que provavelmente vai voltar a estressar a própria VWAP mensal aqui do mês 6, que ficou lá em 26.700. No 4 horas, claramente, a gente, depois de estressar duas vezes aqui a base dessa canaleta virtual de baixa, tá na hora da gente voltar a estressar a aresta superior. Se revogar, se conseguir romper com força 28 mil e conseguir passar 28.400, aí revoga toda essa acumulação baixista e vai dar início a uma nova retomada do movimento de alta. Por enquanto, no médio e no curto prazo, a gente ainda está num movimento de baixa. O meu microindicador de tendência aqui, o Lianov Trend, dá conta de que para a gente mudar a tendência de alta no 4 horas, a BTC precisaria romper 26.580. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.